Aleluia. A paz. Glória a Deus. Poder sentar, amados. Poder sentar. Vamos abrir aqui no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Isso. Versículo 15. Nós fomos, né, eu, minha esposa, minha mãe, fomos numa ordenação no sábado de um pastor, diáconos e algumas lideranças para a casa do Senhor. E esse versículo estava no folder que fez a propaganda, né, que anunciou para os irmãos a ordenação. E eu achei assim muito profundo, muito pertinente, tocou meu coração. E essa palavra ficou e eu falei, vou compartilhar com os irmãos na quarta-feira, né? Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Amém. Glória a Deus. Amados, essa palavra que Jesus disse, ele disse no contexto de um serviço que ele estava fazendo. Que ele estava ali, na verdade, ele sabia o que ia acontecer com ele, né? Eu quero aqui rapidamente ler o primeiro versículo que está aqui, do 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Jesus tinha um grupo de discípulos. Jesus tinha um grupo de discípulos que estava muito próximo dele, que eram os 12. Mas teve um momento que Jesus enviou 70. Teve um momento que tinha multidões. E Jesus arrecadava muito dinheiro, ele tinha muita gente que estava com ele. E um dos que administrava o dinheiro, inclusive, era Judas, né? Que a gente sabe que não foi uma boa pessoa no grupo de Jesus, porque Judas foi o traidor. E no final dessa ceia, que é a última ceia, que é o último momento com Jesus, que ele dá as últimas instruções para os discípulos, ele, inclusive, fala para Judas, vai lá, faz o que você está preparado para fazer. Nós sabemos, porque nós estamos lendo o texto aqui, a gente sabe toda a história, mas naquele momento o texto deixa claro que os outros discípulos, eles imaginaram que o que Jesus estava falando para Judas era, vai lá comprar alguma coisa, porque ele era responsável da administração financeira do grupo, né? Ele era o responsável. O versículo fala assim, porque eu vos dei o exemplo. O que Jesus está falando aqui? Ele era mestre. E ele, de fato, os discípulos sabiam que Jesus era mestre. E ele estava servindo aqueles homens. Só que ele não estava servindo assim como algumas pessoas às vezes fazem a cerimônia do lava-pés e faz um teatro, né? Para ensaiar e de repente está ali todo mundo fazendo aquele momento que simbolicamente é legítimo, eu não quero condenar, mas que Jesus estava de fato fazendo um serviço, lavando os pés. Naquele tempo, tá? Jesus andava em média 22 quilômetros por dia. Né? Como é que a gente sabe que Jesus andava 22 quilômetros por dia? Porque quando a gente estuda geografia bíblica, a gente vê, bom, Jesus saiu de um lugar, de uma cidade, foi para outra cidade. Então, quantos quilômetros tinha de uma cidade para outra? Então, conforme ele andava de uma cidade para outra, 3 anos de ministério, né? Aí as pessoas, bom, ele andou uns 22 quilômetros por dia. Então, amados, daqui para o Centro Nova Iguaçu são 4 quilômetros, né? Então, assim, ele andava bastante. Então, o que isso tem a ver com a mensagem? Como estavam sujos os pés. Imagina você andar quilômetros e quilômetros e não tinha asfalto naquela época, não tinha nada disso. Então, normalmente, quem fazia, quem lavava os pés das pessoas era um escravo, um servo,
Alguém, de repente, mais humilde, a pessoa mais humilde do local é que lavava o pé da galera. E aí o que acontece? Tanto que Pedro, no momento aqui, ele se recusa, mestre, não, tu não vai lavar meu pé. Aí Jesus falou, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. É como se de repente você estivesse numa reunião, tá lá o presbítero, tá o pastor, tá o bispo, aí de repente a pessoa, o bispo principal fala assim, eu vou fazer isso aqui para vocês. E você fala, não, o senhor não vai fazer, o senhor, entre nós, eu que tenho que fazer. Mas Jesus, amado, era humilde de coração. E Jesus, quando ele fala aqui, ele fala assim, ó, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então, o que Jesus quer é que, e de fato ele repete isso depois, ele quer que nós façamos isso entre nós. Ele quer que nós sirvamos uns aos outros. Em João capítulo 17, ele fala que se nós formos um, como ele e o Pai são um, o mundo vai crer que Deus o enviou. Então veja bem, a unidade gera credibilidade profética. Porque se eu quero manifestar o poder de Deus, e o poder de Deus ele se manifesta com a unidade da igreja. Estavam lá em Atos 2 todos assentados, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e ali o Espírito Santo se derramou. Em Salmos 133 diz, ó, quão bom e quão amável é que os irmãos vivam em união, é como óleo que desce. Então, a unção de Deus, ela vem e ela se espalha mediante um contexto de unidade e serviço que nós fazemos entre nós. Porque quando há amor, quando há comprometimento, quando há aliança dentro da igreja, essa aliança se desenvolve, ela desencadeia a bênção, a unção de Deus, e o poder de Deus se manifesta a partir daí, porque o que Deus quer mostrar, amados, é a glória dele, é a verdade dele. E se quando eu me curvo, quando eu me dobro humildemente ao meu irmão, e a aliança que temos com a igreja, o poder de Deus se manifesta porque Jesus é o cabeça da igreja. Então, como ele é o cabeça da igreja, ele será glorificado na minha entrega pela igreja. E eu me entrego pela igreja, me entregando para o meu irmão. Ah, mas me entregando para o meu irmão, como? Me entregando para que tipo de irmão? Né? Amados, quem era o grupo de Jesus? Pelo qual ele entregou a sua vida. Era o tipo de grupo que, quando ele foi julgado, processado, porque abriram um inquérito, fizeram lá um julgamento, compraram vítimas, né? Compraram pessoas para denunciá-lo falsamente. Todos o deixaram, todos o abandonaram, todos aqueles discípulos, né? Deixa claro que João foi o que ficou mais próximo. As mulheres foram as que acompanharam mais de perto ainda, as Marias, né? E aí, o que acontece? Os dois principais que mais acompanhavam Jesus de perto, que era Pedro e Judas, foram os que mais deram bobeira naqueles últimos momentos. Porque você vê, Jesus não ia escolher, claro, ele escolheu os discípulos por orientação do Pai, por uma noite que ele passou em oração. Então ali era tudo gente escolhida por Deus. Mas profeticamente um deles teria que trair? Profeticamente um deles teria que trair. E Jesus, na oração que ele faz no capítulo 17 de João, ele diz, Pai, eu guardei, eu amei até o fim, eu dei a minha vida por eles, eu cuidei de cada um. Apenas um se perdeu para que se cumprisse as Escrituras, porque um havia de trair.
Mas Judas era alguém altamente qualificado, altamente comprometido com a obra de Jesus, até o momento em que ele desvia o seu coração da obra, daquilo que Deus tinha. E nós, cada um de nós, tem que ter um cuidado, né? Examina o homem o próprio coração, para que a gente não se desvie daquilo que Deus quer. E se tem uma coisa que eu estou lendo, vou fazer aqui um comercial rapidamente, eu tenho um canal, Toda a Bíblia, no YouTube. Esse canal, eu já me comprometi, falei com os irmãos, né, amados, eu não vou receber dinheiro nenhum. Se um dia esse canal vier a monetizar, não vou receber dinheiro nenhum daqui. Vai ser tudo direcionado para a obra que temos juntamente com os irmãos. E nesse canal, por que eu fiz isso há muito tempo? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ser de torpe ganância. Quando nós vamos ler as cartas apostólicas, nós vemos que uma das coisas, sempre está falando, o pastor não pode ser de torpe ganância. Pedro, quando ele está falando com a igreja, lá na segunda carta, agora eu estou com uma leve dúvida, se na primeira ou na segunda ele fala que pastoreia a igreja de Deus, não com domínio, não com imposição, mas sendo modelo. E aí ele depois fala que não seja de torpe ganância. Então, é uma severa advertência. E talvez, Judas tenha se corrompido na ganância. Talvez até na ganância de ver os seus planos cumpridos, que não eram os planos de Deus. Mas o que eu quero, amados, esclarecer para vocês, era que Jesus estava servindo pessoas imperfeitas, porque Deus, pela sua infinita graça, aprove a mim e a nós nos chamar para participar da mesa, para ser membro da família dele. Membro da família dele. Ele fala, vocês já não são meus servos, vocês são meus amigos. Porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas o amigo sabe. E Jesus tratava os discípulos como amigos. Jesus, durante 3 anos, fez uma escola intensiva com os discípulos, porque, claro, Jesus tinha, diferente de nós, Jesus tinha uma missão a cumprir, que ela ia durar 3 anos, e que no final daqueles 3 anos, o corpo dele ia ser oferecido em sacrifício vivo. Literalmente. O que nós precisamos fazer, amados? Nós precisamos, de fato, ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo, dirigida pela palavra, e que nessa direção a gente possa estar comprometido com a direção que Deus dá à nossa vida, porque isso é mais importante do que tudo, porque Deus tem uma missão para nós, uma vocação que Ele escreve antes de nós sairmos do ventre da nossa mãe. Porque é isso que Ele declara na palavra. Você estava lá no ventre da sua mãe, eu já estava tecendo a sua vida, eu já estava planejando. Então nós temos que nos dobrar em oração. E Deus fala conosco. Deus inspira em nós uma vocação. Nós sentimos a direção que Deus quer dar para a nossa vida, e quando nós não seguimos essa direção, a nossa vida fica vazia. E eu creio que muitas vezes a depressão, a tristeza na vida do homem, não é por falta de bens, ou de conforto, ou de inúmeras bênçãos que a gente pode aproveitar aqui nessa vida, mas é da falta de propósito, a falta de significado, a falta de visão, que a gente vê a nossa vida sem significado. Por que muitas das vezes pessoas descem de famílias ricas, vão para a favela usar droga? É o que? Faltou dinheiro na vida daquela pessoa? Faltou uma boa família? Faltou uma boa casa? Faltou a vida de Deus. Faltou o propósito, uma causa pela qual morrer. E apóstolo Paulo, quando foi chamado, no chamado de Paulo, Deus falou: eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, a palavra para nós, amados, não é pare de sofrer, é pelo
pelo qual motivo eu vou sofrer, porque sofrer nessa terra é inevitável. Jesus sofreu. Nós vamos sofrer. Agora eu só preciso escolher a causa. Vou sofrer por Jesus, né? Não vou sofrer por causa do pecado. Não vou sofrer por causa de preocupações efêmeras, preocupações às vezes até legítimas. Jesus falou: não se preocupe com o que é a vez de comer. Eu não vou sofrer porque tá faltando comida. Como Paulo, em diversos momentos, quem lê lá o livro de Atos vê, ele é preso e em momento nenhum ele se preocupa com a sua situação de preso. Ele se preocupa sempre em pregar o evangelho. Estou lá na prisão, estou pregando o evangelho. Entrei no navio como preso para ser transportado, estou pregando o evangelho. O navio, amados, eu estou recebendo a profecia aqui que o navio vai afundar. Mas Deus já me revelou que ele quer evitar isso. Não, primeiro assim. Primeiro, Deus dá orientações para Paulo advertir ao capitão do navio que ele deveria seguir outra rota para se livrar do acidente. Ninguém escuta ele. Aí falou assim: amados, Deus lá atrás me falou que era para a gente seguir outro caminho. Vocês não seguiram, mas Deus está falando que o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Então, Paulo, em momento nenhum, Paulo ficava assim, desesperado ou preocupado com a sua segurança pessoal, ou se ele ia morrer ou não. Ele ficava concentrado em manifestar a glória de Deus. Então, claro, Paulo é Paulo, a gente é a gente, né? Devido às proporções, nós somos muito menores, mas nós podemos alcançar um crescimento, um desenvolvimento na fé, dentro daquilo que nós temos, porque Deus nos dá talentos. Para um ele deu 1, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5, mas Jesus vai cobrar de nós o crescimento desse talento. Então eu quero encerrar aqui, amados, nessa breve mensagem. Ele fala: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, nós precisamos olhar para a vida de Jesus como que ele fez. Porque esse exemplo não foi embora, está nas Escrituras. Como que Jesus apacentou, como que Jesus cuidou, como que ele amou, como que ele ensinou, ele fez discípulo. Então, eu como pastor, como líder, como homem, como marido, como esposa, eu preciso olhar sobre como Jesus fez. E eu preciso, de fato, nós precisamos imitar esse jeito de fazer. E ele fala: para que vocês vão e façam também, né? Então, aqui no versículo 17, diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E se a gente pegar apenas esse elemento do serviço e da humildade, tá? E eu queria, assim, que o Espírito Santo possa esclarecer mais e mais a intenção, a motivação dessa mensagem. Nós temos uma aliança com a família que é a igreja. Quando você nasce numa família, você tem irmãos. Esses irmãos podem ser como os irmãos de José, que o vendeu, que na verdade primeiro queriam matar. Mas aí alguém foi lá: não, a gente pode matar nosso irmão, vamos, né, apenas jogar ele ali no poço. Ah, não, vamos vender ele como escravo. Vendeu e José passou por sofrimentos. Eu acho que o simples ato de você ser rejeitado pelos seus irmãos já pode causar muito sofrimento. Acho que a geração de hoje, só de falar assim, né? Porque era muita inveja, né? Era inveja dos irmãos sobre José. Inveja da capa que ele recebeu do pai, inveja do tratamento diferenciado que ele tinha do pai, inveja porque ele sonhou sonhos de Deus e ele contou esses sonhos. Então, quando ele está lá no Egito, tá? E que o pai de José morre, né? Porque ele já tinha acolhido todo mundo lá no palácio, estava todo mundo bem acomodado, mas quando o pai de José morreu, os irmãos foram para lá e falaram assim: olha, a gente está aqui, vê se você não faz nada com a gente, não. Cheio de medo, foram lá falar com José. Ele falou: gente, isso aí eu esqueci tudo. Foi plano de Deus. Deus que fez essa obra toda para que eu chegasse aqui.
Entende? Então, o que eu quero dizer, amados, José não escolheu a família que ele iria nascer, e ele nem escolheu o tratamento que ele ia receber dos irmãos, assim como nós não escolhemos, muitas das vezes, a família espiritual, local, que nós vamos nascer. Porque às vezes a gente está ouvindo uma palavra de alguém e, de repente, mediante essa palavra, a gente se converte e a gente está ali numa família espiritual. Que nós possamos, amados, nos comprometer com essa família e mesmo quando essa família erra conosco, nós precisamos entender e compreender que Deus tem um plano maior. Um plano maior de eu tocar nessa família, de eu tratar com essa família, de eu ser aperfeiçoado com essa família e de eu aperfeiçoar também essa família. Nós não podemos, como que eu digo assim, tratar de maneira leviana. Eu não posso querer abandonar, sair desta família. Eu preciso me comprometer com essa família até o fim, tá? Pode ser que em alguns momentos eu seja esquecido, largado, deixado, traído, tratado falsamente, como tudo isso a gente vê no exemplo do grupo de Jesus. Mas ele morreu por esse grupo. Então, se nós esperarmos servir pessoas perfeitas, nós não vamos conseguir permanecer em lugar nenhum. Porque todos, Jesus falou, todos pecaram. Então, se eu pequei, meu irmão pecou, nós somos todos aqui pecadores, caminhando no aperfeiçoamento da graça. A salvação, amados, é pela graça. Então, eu não posso cobrar que meu irmão seja perfeito. Ah, fulano é falso, mas eu preciso amar o falso. Na perspectiva de que eu vou orar por ele. Eu posso, em determinados momentos, falar a verdade para ele. Ah, meu irmão é orgulhoso, é soberbo, que são pecados muito difíceis de nós tirarmos do nosso coração. Vaidade, soberba, orgulho, maledicência, né? Tem pecado, o fulano bebe. É um pecado que na libertação é mais fácil de tirar, né? Agora, maledicência, murmuração, são pecados muito difíceis de sair da vida, das nossas vidas, né? E aí a gente vai sendo aperfeiçoado, mas esse aperfeiçoamento não é condicionante para que eu seja salvo. Eu sou salvo pela graça. Eu preciso ter um coração totalmente entregue, humilde. Eu preciso orar como aquela pessoa que estava ali, que Jesus contou a parábola. Falou assim, olha, está vendo aqueles dois homens orando? Um estava orando e se humilhando. Ah, meu pai, eu nem mereço estar na tua presença. Eu sou um pecador. O outro estava orando, Senhor, eu sou teu servo, eu dizimo, eu contribuo. Então, amados, nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. Porque Pedro e Judas, praticamente, eles se encontravam na mesma situação. A diferença é que um não se arrependeu, o outro se arrependeu. E teve a oportunidade, né? Ele se arrependeu depois, porque Jesus tratou ele. Amém? Então, o que eu quero, na verdade, deixar para os irmãos, né, é esse comprometimento de aliança que Jesus teve, que ele falou, ele amou até o fim. E que nós possamos também seguir esse exemplo de Jesus para a glória de Deus. Amém?